Boa noite a todos. Vamos para mais uma live da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e os nossos comentários. Boa noite, Ana. Boa noite, Silvia. Boa noite, Betânia. Olá, boa noite. Boa noite, Di. Entramos. Tudo bem? Boa noite. Tudo beleza? Beleza, gente? Como é que tá aí? Calor pra caramba? Com certeza, né? Calorão, né? Nossa Senhora. Hoje nós não combinamos a roupa. Não. Todo mundo de chinelo e meia, igual eu. Chinelo e meia o dia inteiro. O dia inteiro, chinelo e meia. Eu não estava, não. Chocolate quente. Boa noite, Mari. Entrou. Boa noite. Beleza. Chocolatinho quente, ó. Leite, né? Cacau, com um pouco de cacau lá, café e tal. Um pouco de canela. Andréia! Boa noite! Ó. E aí? Como estamos? Boa noite. Mari, boa noite. Tô bem. Fica bom. Bom nesse friozinho. Fica bom. Que peninha. Fazer o quê? Né? Mas nesse friozinho é bom sopa, caldo. Caldo, chocolate quente. De manhã, de tarde e de noite. Vamos lá, esperando o pessoal entrar, né? 10h03, mais uns 2 minutinhos aí, 1 minutinho, né? 1 minuto. Guardar 1 minuto, O pessoal já... Depois a gente vai dar receita. Boa noite, Ana. E aí, Bito? A Silvia tá zoando a gente. Beleza. Boa noite, Renan. Caldo de mandioca lá. Olha lá, do Diego. Ele não manda pra nós. A receita, né? Deve Pois é. Tudo gostoso e tal. Entendi. Caldo, né? Mas fica bom. Bacon. Bacon, né? Como é que erra, né? Com bacon. Bacon é vida, né? Acho que deu, né? Vamos. Beleza. Vamos lá. Bom, então nós vamos falar hoje do capítulo 10, o item 5, reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitio. São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Há na prática do perdão e na do bem em geral mais que um efeito moral. Há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio além do túmulo aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso, o provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições.
É preciso ver, nesse fato, a causa da maioria dos casos de obsessão. Daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar para sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos, coloca o bom direito ao seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houver despago até o último ceitio. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Boa noite mais uma vez aí ao pessoal que entrou mais recentemente. Estamos aqui no capítulo 10, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é reconciliar-se com os adversários. Pois é, lembro aqui que no estudo passado a gente falou sobre, a gente tateou, digamos assim, esse terreno, né, em que a gente falou, olha, quando nós nutrimos, né, um ódio, alguma coisa assim, né, pelo adversário, a gente cria uma ponte fluídica, e ponte é ida e volta, né? A gente cria um laço fluídico, né? E esse, sendo fluídico, né, invisível, etc., e não é propriamente matéria. Então, sobrevive a matéria. Basicamente, isso que ele diz aqui, logo no início. O Allan Kardec fala isso. Ele diz, olha, além de um efeito moral, tem um efeito material. Porque o que acontece? Somos, todos aqui, basicamente duas naturezas, né? Espírito e matéria. Basicamente espírito e matéria. Né? Estamos na matéria agora, mas somos espíritos. Né? Somos espírito. Né? Então, basicamente essa é a nossa natureza. Né? Espírito mais matéria, aqui. Agora, quando ele fala, ó, além desse efeito moral, temos efeito material, ele está se referindo a esse esgotamento, ele prossegue falando, né? Esse esgotamento da capacidade corporal, esgotamento, né? Vai falecer, etc. E isso se perpetua. No entanto, aquelas impressões, aquela ponte fluídica que a gente comentou, aquele laço, né, fluídico, ele permanece. Ele permanece. Né? Isso é de espírito. Né? Então, olha só. Reconciliar com o adversário, né? Mas para frente ele ainda vai comentar sobre isso. Basicamente, olha, tem oportunidade agora? Vocês estão lado a lado? Estão lado a lado para poder, né, eventualmente reconciliar, eventualmente, né, poder deixar essas pendências aí de lado, né, ceder um pouco. Esses maus entendidos, né, assim, que às vezes é como eu disse antes, às vezes é até uma falha de comunicação, né, que provoca uma mágoa muito grande. Sim. Estamos aí lado a lado, então olha aí a oportunidade. É como se ele falasse,
Se você está lá do lado mesmo, é a sua hora. É a sua oportunidade. A hora é agora. É agora. Vai lá. E faz algum movimento para reconciliar. Ele fala, reconcilia-te, né? Mas é óbvio, a ideia é fazer um movimento para reconciliar. Sincero. Né? Sincero. A gente já viu que, aí nos estudos passados, quando falava mais especificamente do perdão, né? Que é aquele perdão interessado em só aparecer, perdão orgulhoso, chega a humilhar, né? Isso aí não é reconciliação. Ele deixa isso bem claro no texto. Ele fala, isso não é reconciliação. Né? Vê se pode. Não, eu só aceito perdão, né? Tem uma lista de condições aqui, né, para eu perdoar. Perdoar. Uma delas é beijar os meus pés aqui. E estender um tapete vermelho, onde é que eu for, qualquer lugar que eu for. Isso não é, pelo amor de Deus, não está desapegando de nada. Está inflando o próprio orgulho, basicamente, mantendo-se na mesma posição. É só uma fachada, né, de perdão. Não é perdão. E aí ele fala assim, ó, os espíritos vingativos perseguem. Né? Por quê? Porque é igual. Né? Porque a gente está na matéria, mas a essência é espiritual. Então, persegue. Por quê? Porque não está resolvido. Né? Aquele nó ainda está lá, feito. Né? Não desfez o nó. Né? Aquela adversidade está lá e vai permanecer assim. Né? Se não houve perdão de nenhuma das partes, né, ela vai permanecer. Não houve reconciliação. Quanto mais nutrir, isso foi falado também, né, nos estudos, só retomando, e para quem não teve oportunidade é legal, né, a gente repetir, quanto mais nutrirmos, no caso, primeira pessoa do plural também, todos nós, né, quanto mais nutrirmos essa inimizade, esse ódio, esse rancor, essa mágoa, mais grudado. Lembra que a gente falou muito assim, olha, até por estratégia, né? É legal a gente fazer movimentos de reconciliação, de perdão, né? A gente usou mais o perdão. Mas é a mesma lógica, né? Ele fala que reconciliação nada mais é que é um perdão, né? É preciso ceder. É preciso abandonar um pouco do orgulho, né? Abandonar um pouco de si, entre aspas, né? Daquela, né, coisa que não, só eu que sou importante, né? Para poder reconhecer o valor do outro e reconhecer que o outro também é capaz de errar, assim como eu sou. Então, portanto, né, merecemos aí mais chances, ou merecemos o perdão, a indulgência. Né? Ambos, ele merece como eu. Se nós vamos precisar do perdão, principalmente de Deus, né, a gente precisa perdoar o outro. Né? Quem somos nós a gente vai ter que pedir perdão. Se não perdoando. Né? Qual a moral? Então, mais ou menos nesse sentido. E eu costumo dizer que é interessante, né? Porque o planeta ele é pequenininho e ele é redondinho. A gente não sabe ali na esquina de quem que a gente vai precisar ou quem vai precisar de nós. E que mal-estar seria, né? Se a gente, por um motivo bobo, muitas vezes, como eu vou repetir, de comunicação, né? Ficou uma mágoa, ficou uma tristeza muito profunda em alguém, e aí você precisa encontrar e dar de cara com aquela pessoa na situação que você precisa de alguma coisa. Que tristeza. Quer ver um exemplo, assim, bobo, né? Aparentemente. Minha tia me contou há pouco tempo. Ainda antes da pandemia. Ela no trânsito, ela foi estacionar para chegar no trabalho, ok. E um cara, assim, fechou ela, né? E queria a vaga que ela já estava dando ré para entrar, o cara entrou. E ela não tinha o que fazer, não falou nada, né? Seguiu para procurar outra vaga para estacionar. Então, o cara entrou naquela vaga, obviamente, ele saiu do carro dele mais rápido, né? E tudo, e ela foi procurar outra vaga, demorou e tal, encontrou. Tudo bem. E eis que, quando ela chega na sala dela, né, no trabalho, quem está esperando ela? Quem precisava falar com ela? E assim, ela não teve nenhuma reação, ele foi grosseiro, né, ele gesticulou com ela, enfim. E porque ela ficou assim, ela já estava dando rela, mas, né, que é isso? E aí ele foi grosseiro, entrou na vaga, e ela chegou,
falou, boa tarde. Tipo assim, né? E ele ficou, assim, com a cara no chão, porque ele tinha acabado de cruzar com ela e feito uma grosseria e ele estava ali precisando dela, né? E se ela fosse uma pessoa, assim, que não utilizasse, assim, nem de educação, ou que ficasse rancorosa com essa situação, que tivesse algum um tipo de atitude mais de nervosismo, ela poderia muito bem ter falado para ele, ah, foi você que entrou na minha vaga, né? Ou então nem falado nada, mas o serviço que ele precisava dela, ela poderia não ter feito com boa vontade, né? Enfim. E não é nada disso. Ela chegou boa tarde, tratou ele muitíssimo bem, inclusive ele teve que voltar lá mais umas 4 vezes para falar com ela, porque era o serviço dela, não tinha ninguém para ele falar, né? E todo sem graça. Pra quê, né? É onde a gente pensa. Se ela tivesse ficado muito nervosa e brigado com ele, os dois iam ter que se encontrar dali a pouco. E eu tenho certeza que serviu com o silêncio dela, né? Principalmente, assim, com a atitude diferente da dele, serviu para ele refletir muito, né? Sobre essa circunstância que não precisava e poderia ter causado um conflito, um inimigo. Que a gente vê muito no trânsito, né? No trânsito, acho que é o lugar que a gente mais tem, né? Essas reações, assim, mais agressivas, mais intempestivas. Nós temos muitos exemplos, infelizmente. Mas é isso, a gente tem sempre que pensar nessa possibilidade. Ali na esquina, eu não sei com quem que eu vou encontrar. Então, às vezes, por estratégia, por estratégia mesmo, perdoar. Fingir que não viu, né? Tratar de forma diferente, que a gente não vai ficar preso e ligado. E aqui o adversário, é interessante a situação do adversário, né? Porque se for reconhecido como adversário, é uma coisa que já está vindo já. É persistente. É persistente. Ele é meu adversário, ou, né, etc. Ou vice-versa, né? Melhor dizendo. Ou alguém fala que eu sou adversário. E aqui no caso, os dois são adversários, né? Cada um se reconhece adversário do outro. Né? Uhum. Não é de um lado só, não. É dos dois. Geralmente é dos dois. Então, é uma coisa persistente. Uma coisa persistente. E vai. E o que acontece? Um faz uma coisa aqui contra o outro. Aí o outro faz alguma coisa aqui contra o um. Aí o um E isso pode vai ser e faz contra o outro. Aí o outro, depois, ele vem e faz faz contra o um. contra um. Então fica aquele E isso pode bate-bola. ser várias vidas, né? Pode ser uma vida eu te faço um mal, na outra você me faz um mal. E aí vai. Não E há aí limite. passam-se milênios. A gente não tem noção do tempo, né? É isso que ele diz aqui no começo, né? Que passa a sepultura, ultrapassa a sepultura. Deixa bem claro. Né? O espírito vingativo persegue sempre com seu ódio além da sepultura. Além da sepultura. Né? A nossa essência. Voltando para a essência, vai continuar perseguindo. E aí fica naquele bate-bola, de um para lá, outro para cá. É como se, né? Se a gente estivesse olhando de fora, fica parecendo aquele pessoal que já viu o jogo de tênis? Tênis mesmo, esporte, raquete, etc. Tá. O sujeito vai lá e senta lá na arquibancada e senta no meio da quadra, né? E quem tá olhando de fora fica assim. Né? Bate cá, bate lá, bate cá. Ou ping-pong. Fica esse bate-bola aí e um ciclo, verdadeiro ciclo. Ciclo. Né? Um faz, o outro lá reativo, vai e faz de novo, o outro reativo também, faz de novo, não supera, ninguém supera. Né? Adversários, portanto. Né? Então, isso, naturalmente, como a Sam disse, pode ser de outras existências trazendo essas impressões. Né? Aquelas pessoas que a gente chega, reconhece uma antipatia assim, de primeira. Né? De primeira, uma antipatia. Assim, fala, que isso? Né? O que aconteceu aqui? Nunca vi, Meu mas santo já não não bate. gosto. Tipo assim, santo não bate. Nunca vi e já não gosto. Né? Tem que ficar muito esperto com isso. Porque a gente chega e esquece, né? A gente não recorda de vidas passadas. Nada. Aliás, é uma bênção a gente não se recordar de vidas passadas, né?
tanto em favor daqueles que convivem conosco, quanto nós mesmos, né? Imagina que vergonha, né? Relembrar de todas as cacas feitas aí ao longo de milênios aí de existência espiritual. Melhor não, né? Melhor não. É uma chance, né, de pegar um papel em branco e desenhar tudo, né, mais bonito, mais perfeito. É uma chance que nós temos, por isso que nós esquecemos, né, para a gente conseguir amar aquelas pessoas que estão próximas de nós, que é, né, a mais difícil geralmente é o convívio familiar, né, que é onde a gente sabe que reencarnam muitos inimigos, né, dessa natureza, esses adversários ferrenhos, muitas vezes vêm como família. Por quê? Porque nós precisamos amar uns aos outros, né? Assim, a lei não é essa, a lei de amor, né? Deus, as leis universais, elas, como a gente já comentou aqui, não tem como fugir. Se você fugir, você está infringindo uma lei, você vai ter uma punição por isso, né? Então, a lei de amor é amar a todos, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar a si mesmo em primeiro lugar para aprender a amar o próximo, né? E a gente precisa ter essa chance, né? Livre de outras memórias e outras impressões. Às vezes as impressões ficam, igual você falou, ai, não fui com a cara, não gostei, nunca tinha visto e não gostei. Às vezes a sensação fica, mas nós estamos aqui justamente para fazer esse exercício, esse esforço de abrir o nosso coração, de abrir o máximo para a gente despertar esses sentimentos, né? Que é a lei do progresso. Nós estamos aqui para amar, né? Quando conseguirmos realmente amar, seremos livres de tudo isso. Não teremos que perdoar ninguém, porque a gente não vai se sentir ofendido, a gente vai ter tanta pressa de se reconciliar com o adversário, que na verdade a gente não vai nem causar um dano em alguém, né? E quando alguém causar em nós, a gente, olha, eu te perdoo. Você me perdoa também? Eu acho que vamos ficar tudo bem? Vai ser uma correria. Não, por favor, tá tudo bem, não tá? Esquece. Ai, vamos voltar a fita. Volta a fita, eu vou falar de novo. Acho que eu me expressei mal e vai ser automático, né? Um dia desses a gente consegue esse patamar de nem causar a dor no outro, né? De não ferir. E ele tratando dessa questão da sobrevivência dessas impressões que são espirituais, né? Tratando dessa questão, ele chega e fala, olha, essa situação persistente gera casos de obsessão, né? Então é um vínculo muito forte mesmo, né? Que fica aquele assédio persistente, um contra o outro contra um, né? E aí chega em casos de subjugação e possessão, né? Que aí, no caso, o subjugado tem a sua vontade praticamente anulada, né? Ele faz coisas que não quer fazer. O Livro dos Médiuns ele dá um exemplo do sujeito que ele não conseguia se conter. Ele chegava, via mulheres na frente dele, qualquer pessoa, qualquer mulher que passasse, ele ajoelhava e pedia em casamento. Ele não conseguia se conter. Ele sabia ridículo que era aquilo lá, ele não conseguia se conter. Ele fazia o pedido, ajoelhava e fazia o pedido de casamento. Está no Livro dos Médiuns. Então, são casos graves já. Então, quer dizer, o vínculo ficou tão forte que um chega a influenciar na vontade do outro, né? Influenciar diretamente na vontade e nas expressões corporais. Então, assim, não deixemos, né, chegar a esse ponto. Qual é o cerne da questão? Quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo. Quebrar. Ele fala isso mais adiante, vai ser tratado com mais calma. Quando ele falar mais vossos inimigos, né, no capítulo específico disso, é aquele que ele vai tratar de se alguém te bater uma face, oferece a outra. Né? É aquela famosa expressão, né? Oferecer a outra face. E que não tem nada a ver com tomar um tapa de cá e o outro de cá para ficar igual, né? Não tem nada a ver. Nada, absolutamente nada. É simplesmente mostrar o potencial divino que está dentro de cada um mesmo. Essa é a outra face. É a face não violenta. É a face que resiste a esse impulso reativo natural nosso. Natural. Alguém acerta, você já vai... Mas é muito reflexo. Né? Praticamente automático a gente fazer isso. A pessoa te xinga, você xinga de novo. Né? Embora aqui não seja nem penalmente relevante isso, né? Porque a pessoa te xinga, comete uma injúria, você faz uma injúria contrária... Nem cuida, nem crime não é aqui
no nosso Brasil, no Código Penal. Né? É retorção imediata, famosa, enfim. Mas para efeitos espirituais, morais, você está se mostrando um reativo, né? Muito reativo, e de um temperamento forte. Orgulhoso. Fraco. O temperamento forte, é o orgulhoso. Orgulhoso, não. Como ousa me ofender na minha honra ou fazer alguma coisa contra mim? Então, o cerne da questão aqui da reconciliação é justamente quebrar o ciclo que vai gerar essa quebra desse vínculo ruim, né, que foi estabelecido, né, de adversidade. Portanto, E o tanto que é bom a gente também, assim, porque aí, por fim, as reações, né, elas já são previsíveis, né, pelo inimigo e por quem está em volta, igual você está citando, né, a pessoa do gênio forte, que é o orgulhoso e tem que fazer tudo se dobrar a ele, é muito complicado, porque quando as pessoas já sabem exatamente como ele vai reagir, né? E é tão legal quando a gente surpreende até a gente mesmo, né? Quando a gente consegue não mais se irritar com algum acontecimento, quando a gente supera a gente, né? Quando a gente lapida dentro de nós algum impulso de qualquer natureza, de qualquer assunto que for, né, que aconteça no nosso dia a dia, é tão bom quando a gente se surpreende, tem uma atitude totalmente diferente do que a gente estava tendo, que é quebrar esse ciclo, como você disse, né, porque aí, às vezes, a gente leva muitos anos num ciclo, igual a gente está comentando, às vezes milênios, a gente não sabe quantos anos a gente está repetindo, reproduzindo uma mesma ação, uma mesma atitude, um mesmo sentimento, né? E quando a gente consegue quebrar esse sentimento, quando a gente consegue agir diferente, a gente se surpreende, dá uma sensação tão boa, assim, de orgulho, nossa, aconteceu de novo, parecido, mas eu não me deixei levar, eu não me irritei, né? Eu não fui agressivo, né? São tantas questões, eu não fiquei triste com isso mais, isso já não me afeta mais, né? Então, assim, é muito bom. E quando a gente faz isso, quando a gente tem um inimigo, né, um obsessor desencarnado, porque, igual está dizendo aqui no texto, que os obsessores esperam justamente quando a gente está encarnado, frágil, preso ao corpo físico para nos atormentar ou atormentar os nossos afetos. Porque nós sabemos, né, que os obsessores, eles não atuam diretamente só em nós, mas em quem estiver próximo a nós também para nos ferir, né? É uma reação inesperada de um filho que te deixa preocupado, é o seu parceiro, parceira que te faz alguma coisa, assim, ríspida, que te deixa magoado. Então, assim, eles usam estrategicamente, né, e com muito ardilosos, as pessoas ao nosso redor para nos atingir. Sejam pessoas conhecidas e que nós amamos muito, sejam desconhecidos, porque acabam sendo testes também, para saber como nós estamos, se aquilo vai nos abalar, se vai nos prejudicar, né? Então, assim, é necessária a vigilância, né? E perceber que quanto mais a gente tiver esse burilamento, esse treinamento de um novo comportamento, né, se desprender e pedir perdão, porque a gente não sabe o que nós fizemos. Quantas vezes, eu não sei se todas as pessoas estão nos assistindo, mas provavelmente muitos já estiveram presentes em algum trabalho de desobsessão. E quantas vezes o obsessor é a pessoa que, assim, está ali prejudicando atualmente aquele encarnado, mas que já foi, assim, muito ferrenhamente prejudicado por aquele encarnado. Às vezes a gente está ali com dó do encarnado, né? Tá ajudando, assim, dó, assim, entre aspas, gente, dó não é legal de sentir, mas assim, a gente está ali pro auxílio dele, né? Então, é como se estivéssemos na defesa dele, entre aspas. E o desencarnado, aquele que está ali se vingando, buscando a justiça, porque ele acredita que aquela forma é a forma de haver justiça, por tudo que ele sofreu, né? E em muitos casos também,
quando é questionado, né, o obsessor, quando é questionado, e quando a espiritualidade amiga faz com que ele recorde do passado, ele próprio vê que ele também já tinha errado antes. Então, é como você disse, é o bate-bola, é uma vida um, uma vida o outro, uma vida um, uma vida o outro, e fica, né, nesse ciclo, nesse contexto. E é muito triste, porque muitas vezes deixa-se o caminho, assim, de viver a própria vida em função dessa vingança, desses sentimentos. Então, assim, distanciam-se dos próprios entes queridos, dos amigos, distanciam-se de todo mundo para viver em função de obsediar aquela pessoa. É muito triste a gente conversar com esses espíritos e perceber a solidão que é, o quanto eles vivem miseravelmente também nessa condição. Mas por quê? Porque estão ligados, estão vinculados àquela vibração, né? Tanto o encarnado quanto o desencarnado ficou ali, preso um ao outro. Eles não conseguem se separar sozinhos, digamos assim, às vezes, né? Precisamos, muitas vezes, conversar e intervir, né? Mostrando o quanto eles vão ser mais felizes e vão conseguir evoluir muito mais se parar de se comprometer um com o outro, de parar de querer machucar um ao outro o tempo todo. Porque a obsessão, ela pode ser do desencarnado para o encarnado, mas também do encarnado para o desencarnado, do encarnado para o encarnado. Então, assim, são tantas formas, mas todas estão ligadas a mágoas, a tristezas, a busca por justiça, né? E é muito importante a gente se reconciliar por isso, né? Para não perder todo esse tempo, esse desgaste psíquico, energético, com um irmão que poderia ser seu amigo, né? Aqui fala, sim, quando se reconcilia. Pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro. É isso. Ou pelo menos ficar com a boa causa. Ele fala o bom direito aí nessa tradução, né? O bom direito. É o bom direito, né? Porque posso eu fazer algum movimento, ou o contrário, pode ele fazer algum movimento para quebrar esse ciclo e eu não, né? Ou ele não também. Pode alguma das partes aí, não, eu não abro mão, não. Vou continuar até o fim. Até o fim do que, né? Espírito é imortal. Mas eu vou continuar, não tem ideia. Vai até o fim na cabeça dele. Né? Até quando, não sei o quê. E aí Deus, obviamente, não vai desamparar, né? Não vai deixar ao relento, né? De qualquer jeito, jogado às traças. Aquele que fez o movimento já, né? No sentido de observar as próprias leis de Deus. Né? Esse sim, ele vai ter uma proteção diferenciada. Então, bom, cada um entende a seu tempo. Né? Se eu já entendi, se algum dos dois já entendeu que é preciso caminhar, romper esse ciclo e caminhar, e pelo menos já parou de fazer, né, de ser reativo e fazer a mesma coisa sempre, né, deixar o automático para trás. De fazer essas maldades, né, de ter esse desvio, assim, do amor. E aí Deus, obviamente, não vai deixar desamparado. Porque ali em cima ele fala, olha, esses casos de obsessão grave também, ele se refere como se fosse uma hipótese de punição, mas a gente sabe que não passa de aprendizado. O que muitas vezes a gente chama de punição, não passa de aprendizado. Né? Então, Deus trabalha dessa maneira mesmo. Né? Deixa, às vezes, as coisas acontecerem, porque nós não entendemos pelo amor, então vai pela dor, meu querido. Pela dor. Vamos ver a didática que melhor se aplica ao cidadão. Vamos tentar, vamos mandar alguns missionários lá. Olha, veio missionário tal, veio Isaías, Ezequiel, não sei quem, Velho Testamento, nada. Vai um tal de Jesus aí, cara da manjedoura, nasceu na manjedoura. Antes, vê os filósofos também, né? Sócrates, Platão, vieram sem cunho religioso nenhum. Nenhum, mas já com algumas palavras já em consonância com de ética, né? Todo o cristianismo, de ética, e aí vem Jesus Cristo, né? E vem e traz toda a lição, né?
E a gente até hoje tentando aprender, tentando entender. 2000 anos. E falou de amor, e falou de reconciliar com Deus, falou, e nada. Nada. Né? Só 2000 anos depois. Bem, vamos ver então. Então deixa o cidadão passar por maus bocados aí para ver se ele entende, né? Ver se ele entende. Não é que costuma funcionar esse negócio? Né? Costuma. Depois que dói, costuma. Rebelde aprende é assim mesmo, gente. Né? Rebelde. O filho, quando tá dando birra, o que você faz com ele? Você deixa ele com o que ele tá pedindo na birra, ou você fala não e ponto final? Ou que então, ser. É mais ou menos por aí. Assim, né? A maioria dos pais deveriam fazer isso, né? Quando dá birra, vai ficar sem mesmo. Então, o cidadão vai entender pela dor. Chama de punição aqui no texto, mas, obviamente, a gente está falando de um Deus de amor, né? De amor perfeito. Uhum. Né? Não precisa derramar sangue, né? Como outrora, né, falado, o Velho Testamento referia a umas passagens sanguinárias, assim, de um Deus, né? Olho por olho. Não, vamos temer a Deus, né? Temer. Uhum. Temer? Temer. Medo dele é amar a Deus, né? Jesus muda esse panorama. E é esse panorama que a gente tem que encarar. É aprendizado, mesmo que aconteça isso. Né? Que você fala, pô, mas que Deus é esse? Né? Aquela pergunta de quem ainda não compreendeu muito bem, várias vezes nós mesmos fazendo, né? Pô, mas Deus deixa isso acontecer? Sim, Deus não está me olhando, não está me vendo, pelo amor de Deus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Sim, né? Ele deixa, porque às vezes a melhor maneira de ajudar é não fazer nada. É por isso que ele deixa. Por isso, só por isso. Que a melhor maneira de ajudar em determinadas ocasiões é não fazer nada. É deixar. Deixa. Já alertei, já trouxe, olha o tanto de mensageiro que eu mandei. Olha o tanto. Não adiantou nada? Então deixa, vai lá. O buraco está lá na frente. Aí o que aconteceu? Pum, caiu no buraco. E aí eu olho para trás, olho para cima e peço ajuda e vem todo mundo. De novo, para ajudar. É basicamente assim. Deixa ele. E então, ele fala, né, retomando aqui, com vistas à tranquilidade futura, reconcilie nesta vida. Não deixa para a morte, não deixa passar. Né? Não deixa, não fica levando isso, não tem necessidade. É perda de tempo, é bobeira. E aí pode fazer, inclusive, um amigo, né, que a ação estava falando. E então, portanto, Deus não vai deixar, né, esse que fez o movimento para volta à obediência, à lei, ao relento. Não vai deixar abandonado. Né? Então, o que vai nos prevenir muitas aí, ele fala, né? Vamos evitar que elas se perpetuem nas existências futuras, né? Não sairá de lá, disse ele, Jesus, enquanto não pagar o último ceitil, né? Ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. E a justiça divina é justiça, amor e caridade, né? Tá tudo junto. Até um capítulo específico do Livro dos Espíritos, né? Lei de justiça, amor e caridade, né? A justiça sem amor, ela se assemelha à vingança. Né? A justiça com amor é diferente, é mais elevada, é a justiça divina. Né? Essa sim, que Deus pretende, né? Ele deseja que nós sigamos. É a justiça com amor e caridade. Por isso, né? Toda essa frase, toda essa lição, né, que Jesus deixou. E tem um agravante muito importante, que eu acho que é importante a gente falar, é que assim, eu não errei, né? Mas se eu não aceitar, não perdoar, eu estou errando. Não fui eu que fiz o mal para a pessoa é que me prejudicou, é que me puxou o tapete, é que me fez uma sacanagem muito grande, né? É que me iludiu, né? Me fez confiar, me traiu, enfim. Mas se eu não perdoo, eu estou errando. Então eu acabo me tornando igual. Não fui eu que fiz, mas eu acabo me tornando igual. Se eu guardar essa mágoa perante Deus, igual nós estávamos dizendo, a lei de amor, se a gente fere ela, nós somos infratores. E se nós somos infratores, nós vamos sofrer as consequências. Então, assim, é uma lei universal, uma lei divina. Se nós não amarmos essa pessoa que nos fez o mal, não perdoarmos, né? Nós estamos
atraindo para nós uma nova dívida. Então, é pensar mesmo que muitas vezes o perdão, né, o reconciliar, é uma coisa assim que a gente trata aqui de um objetivo, né, de engrandecimento, de evolução, mas é uma questão mesmo material, é uma questão lógica, quase que matemática para a nossa sobrevivência, para o nosso caminhar, ser mais livre, que quando a gente carrega essa mágoa, essa tristeza por ter sofrido tal dano, a gente está errando junto. E a gente vai ter que pagar isso também, que a gente está infringindo a lei, né? É verdade. Então fica essa reflexão aí para nós. Sim. Muito bem. Eu nada mais tenho a acrescentar. Ah lá, assim, se o outro errou, o problema é dele. É verdade, verdade. Cada um com seus problemas, né? Ou cada um com a sua responsabilidade. Né? Eu não tenho responsabilidade sobre a conduta do outro, mas eu tenho sobre a minha. Sobre a minha. Sobre a minha. É basicamente esse o cerne, né? Falando em outras palavras agora, não tenho, para encerrar o ciclo, né? Que a gente falava de atos e ação e reação, né? Que nós somos muito reativos, não tem responsabilidade sobre o que uma pessoa faz comigo. Não, isso é responsabilidade dele. Só ele pode responder pelos seus próprios atos. Todos somos assim. E, no entanto, sobre os meus atos eu tenho. Como é que eu vou reagir daquela maneira? Por isso, aquela lição, né? Aquela que a gente vai ver ainda mais adiante, né? Que é da oferecer a outra face. É nesse sentido. Né? Não tem mesmo, em absoluto, responsabilidade sobre a conduta alheia. Não tem. O mal que me fazem, né? Isso eu não tenho. Responsabilidade, né? Pode haver uma questão aí de vida passada, etc. Mas, enfim, o rumo a ser tomado depende de cada um. Temos o livre-arbítrio, né? Então, se alguém me faz alguma coisa, como é que eu vou reagir? Isso é problema meu. Todo meu. Todo meu. Se eu vou reagir agredindo do mesmo jeito ou de alguma outra maneira, tentando, né, fugir pelo menos dessa, que é agredindo, né? Pode ser, inclusive, saindo correndo. Que não é nada de pode ser que eu não fale... Tem nada a ver. Né? Só de não reagir violentamente ou não retroalimentar, né? O ciclo aí de novo. Retroalimentar. Já é um passo, né? Já é um passo. E aí, é um exercício. A Bruna comentou isso ali em cima, né? É uma tarefa diária. É uma tarefa diária. É dia após dia. A gente não cansa de falar isso, né? Um dia depois do outro. É assim que funciona. Não vamos virar Jesus Cristo da noite para o dia. Nessa existência. Não. A gente pode se aproximar Esse de alguém é um objetivo mais... que vai levar uns 2000 anos, talvez, quem sabe, uns 10. Não, calma, muita calma nessa hora. A gente pega os exemplos dele, porque ele é modelo. É isso. Né? Vamos ainda caminhar para chegar num nível próximo dele. Ele mesmo falou que a gente podia, né, chegar no nível próximo dele e até fazer até mais. Mas vamos com calma. Um dia depois do outro, uma tarefinha de cada vez. É igual a escola. Um passo de cada vez. A tarefinha para fazer, né, para ver se gravou a lição, etc. É aquilo. Né? É aquilo, mas moral. A tarefinha tá Por isso que a gente está fazendo live, né, Di? Para ver se a gente está gravando, assim. Se a gente mesmo está gravando. Está começando a gravar alguma coisa. Exatamente. A gente fala e porque ouve. Porque a gente não consegue. Não é? Que a gente não consegue. Eles estão muito mais próximos do que todo mundo aí, né, da minha boca. Então, eu falo para mim mesmo. Estou falando para mim mesmo. A gente fala para a gente mesmo. A gente fala para a gente mesmo. É isso aí, qual sou Então é isso. Pessoal, quero agradecer, né, a companhia de vocês aqui. Espero que tenham gostado, que a gente possa ter ajudado em alguma coisa, alguma reflexão bacana. Quinta-feira a gente está aqui de novo, no mesmo horário. Espero vocês. E é isso. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus. Muito obrigado também, mais uma vez. E que possamos aí estar juntos na quinta-feira também, né? Refletindo juntos, aprendendo juntos. Todos com Deus, então. Boa noite a todos, né? E até a próxima. Até. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.